e concluir no verso 5. Graças a Deus. Jó capítulo 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Será que eu posso recitar os 5 junto com a igreja? Num sobrado, que vai louvar a Deus lá no céu? Vamos lá. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Graças a Deus. Quando teve a provação, quando se fala de provação, o primeiro personagem que vem à nossa mente é Jó. Existe um dito popular que se caracteriza sobre paciência de Jó. Quantas das vezes você passou por um processo e alguém olhando para você em meio a uma situação tão crítica, tão drástica, olhou para você e disse: paciência de Jó. Meu Deus, aleluia. Foram tão duras, até mesmo que chegaram até mesmo algumas pessoas duvidarem da sua veracidade, principalmente no seu livro. Lembro que mês passado no seminário, entrou pelas portas do seminário um teólogo liberal. E ali, com o desejo de poder conhecer toda a estrutura do seminário e também conhecer todos aqueles pela quais estavam constituídos como professores, ele foi de um a um. E de repente chegou até mim. Olhou para mim e falou o seguinte: Jó era um mito. E eu falei: não, Jó não era um mito. Jó era corpo, alma e espírito igual a mim, igual a você. Glória a Deus. Ele falou o seguinte: mas ninguém em sã consciência pode suportar o que suportou Jó, e o seu psicológico não ser afetado. E aí eu voltei para ele e disse o seguinte: não, mas a graça de Deus nos concede isso. Ele: mas espera aí, a época de Jó, ele estava centrado à lei mosaica, era a lei. A graça só foi implantada no Novo Testamento. Eu falei: tudo bem, mas aonde fica a Trindade? Ele botou a mão na cabeça. Será que o Espírito Santo foi retido apenas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2? Ao fiz lembrar o seguinte, que lá em Gênesis diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí botou a mão na cabeça e: não, realmente, você colocou em prática a Trindade, não tinha pensado nisso. O que eu aprendo é o seguinte: homem e mulher, independente de época, independente de momento, você só supera as tuas crises sobre a graça de Deus. Aleluia! Você só conseguiu chegar aqui pela graça de Deus. Você não desceu a sepultura ainda sobre a graça de Deus. Aquela luta não te consumiu por completo, só porque foi por quê? Porque é a graça de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica Deus. Quando eu olho para Jó, querido, eu vejo um registro de calamidades sucessivas. Lá em Jó, capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Eu vejo aqui perdas incalculáveis, perdas irreparáveis, sobre bens materiais. Ou seja, quando você olha para a estrutura, principalmente monetária de Jó, é algo de respeito. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E ali, querido, começou aquela progressão de perda incalculáveis. Só que no mesmo capítulo 1, eu vejo também Jó perdendo os seus filhos. Não eram apenas 3, 2, 4, 5. Eram 7 filhos e 3 filhas. Imagina o homem se deparar, irmãos, ao momento tão fúnebre, 10 caixões, ele poder ali velar os 10 filhos. Só que a perda não parou por aí.
Quando olho lá para Jó capítulo 2, lá no verso 1 ao 8, vem sobre ele uma contração de uma grande enfermidade maligna. Ou seja, ele perde a sua saúde. Já imaginou, querido? Logo após perder os filhos, logo após perder aquilo que era tão essencial para si e a sua família, aí vem uma enfermidade maligna. Ele não parou por aí. Se o fato aqui é provação, vamos adiante. Lá em Jó capítulo 2, lá no verso 9, o seu casamento é abalado. Eu vejo uma terrível apostasia sobre a sua esposa, aquela que poderia estruturar sua fé, no momento tão fatídico. Foi a primeira a olhar para ele e dizer o seguinte: se mata, amaldiçoa o teu Deus e se mata. Imagina um homem recebendo isso da sua própria esposa, ou vice-versa. Algumas pessoas costumam dizer: irmãos, eu estou na prova. Quem estava na prova era Jó. Nós estamos passando por brisa, e essa brisa que você passa, a graça de Deus está sobre nós. E não para por aí. Lá em Jó 19:9, a perda da sua reputação, a sua fama é posta em dúvida. E aí aqueles pelos quais também poderiam dimensionar sobre Jó o seu respeito, o seu amor, o seu carinho, os amigos de Jó, entre aspas, se depararam com Jó, sabe para quê? Para acusar, para arrumar um motivo de tudo aquilo que estava passando de uma maneira crítica, caótica e desesperadora. Só que não para por aí. Quando eu olho lá em Jó capítulo 19, lá no verso 21, eu vejo a perda dos melhores amigos que começaram a se afastar dele de uma forma fatídica dele. E quando entra em Jó capítulo 34 para finalizar, ele atravessa uma certa provação espiritual e é repreendido pelo próprio Deus. O próprio Deus começou a falar com Jó de uma maneira ali, a qual ia mostrar para ele que era necessário ele passar por tudo aquilo. Era necessário ele passar por todo aquele momento dele. Definição de provação: dificuldade, situação, sofrimento imenso que põe à prova a nossa força moral, a nossa fé religiosa, as nossas convicções. Deixa eu te falar uma coisa bem clara: você se julga realmente um crente cheio do Espírito, se você se julga realmente uma pessoa estruturada na fé, tudo isso virá provas sobre você. Para que você possa prosseguir de uma forma atuante, com uma forma digna, todos aqueles que buscam realmente uma fidelidade na obra de Deus, a prova estará sobre ele de uma forma constante, de uma forma verídica. Não tem como eu fugir da prova, faz parte de tudo isso. Esse grande espetáculo chamado Evangelho, que vai se deparar a eternidade, enquanto aqui eu estiver, você será provado, não se engane. Você será provado. E outra coisa, as provações fazem parte dos planos de Deus. Será que você pode repetir comigo? As provações fazem parte dos planos de Deus. Mas para quê, pastor? Para você obter a sua maturidade cristã. Maturidade cristã. Na tua luta você vai aprender com Deus. Na tua luta você vai ser estruturado pela fé. Na tua luta você vai superar os obstáculos que tentam fazer você parar. É na tua luta que você vai crescer, você vai amadurecer e você vai conhecer mais a Deus intensamente, querido. Não de uma forma superficial, pelo contrário. Aquele que conhece a Deus, ele não vai querer conhecer a Deus apenas no raso, mas vai mergulhar na profundidade de uma certa experiência. Exaltado é o nome do Senhor. Jó capítulo 42, verso 5 diz: conhecer por ouvir falar. Sabe o que é isso aqui, querido? É falta de experiência pessoal. Falta de experiência pessoal. Deixa eu te dar alguns exemplos de conhecer por ouvir falar. Vamos lá. Não discernir o ambiente de culto, isso é conhecer por ouvir falar. Que coisa linda eu senti quando entrei para essas portas no início do culto. As coreografias se apresentando aqui, sentei aqui no meio dos varões. Um dava glória de um lado, outro dava glória do outro, e eu me arrepiava no meio. Sabe o que é isso aqui? É você discernir o ambiente de culto, querido. Eu digo uma coisa para você: ouvir a Deus por ouvir falar não consegue discernir.
a plenitude da graça que transborda sobre esse lugar, a plenitude do Espírito que invade este lugar. Este lugar é lugar de glória, esse lugar é lugar de vida, esse lugar que quando você entra, você tem um encontro com o sobrenatural de Deus. Aquele que crê nisso, joga a mão para o céu, e engrandeça. A pior coisa que tem no crente é entrar num culto como esse, não discernir esse ambiente, querido. Em alguns lugares você pode obter prazer, mas esse lugar aqui não. É um prazer que invade a tua alma. É um prazer que invade o teu espírito, querido. Esse aqui é o único lugar na terra que você entra vazio e sai cheio da graça de Deus. Esse aqui é o único lugar da terra a qual Deus ainda confunde a medicina. Você pode entrar, ou seja, adiante de algum médico e devido a algum laudo de laboratório, constatar uma enfermidade maligna contra você, mas aqui não. Quando você ouve a mensagem, Deus começa a enxertar no teu coração esperança, esperança de uma cura, esperança de uma nova vida. Ei, se você ainda não conhece Ele como Ele é, saiba que esse lugar é um lugar diferente, esse lugar é um lugar de glória, esse lugar é um lugar de poder. Quem crê nisso, quem crê nisso, quem crê nisso, quem crê nisso? Conhecer a Deus por ouvir falar. Quem são esses? Quem é essa classe de pessoas? É aquele que não penetrou ainda na essência dos louvores. Não penetrou na essência dos louvores. Não é aquele que vai ministrar, que está à frente, que vai realmente centrar suas atenções, mas é aquele que vem do alto, querido. É aquele que qual sai da terra, atinge lá o céu e derrama automaticamente a presença dele sobre o ambiente. Quantas pessoas não conseguem discernir a essência dos louvores que são entoados nesse lugar? Querido, que coisa gloriosa é poder entrar aqui, ouvir louvores de pessoas compenetradas, pessoas que têm comunhão com o Espírito, e quando começa a louvar uma essência que vem do alto, começa a invadir esse ambiente, querido. Servir por ouvir falar é não conseguir se aprofundar, principalmente a interpretação da mensagem que aqui é pregada. Quantas pessoas, como é que foi o culto? Chega segunda-feira, foi uma bênção. A coreografia foi uma bênção. Os louvores foram uma bênção. As oportunidades foi uma bênção. E de repente você chega para a pessoa e indaga: e a mensagem, onde foi pregada? Não sei, não lembro. Não foi uma bênção. Ele não conseguiu interpretar a mensagem que foi pregada, pelo contrário. Deixa eu te falar uma coisa para você. Aqui eu sou apenas o porta-voz, mas quem está falando é o Deus Todo-Poderoso. Aqui eu sou apenas o agente, mas quem está falando com você é o Deus Todo-Poderoso, querido. Você vive um privilégio pelo qual o mundo não consegue viver, sabe qual? O homem lá fora, ele se vê entusiasmado, porque o prefeito do Rio falou com ele. O homem lá fora, ele se vê entusiasmado porque o governador falou com ele, mas aqui não, quem fala com você é Deus. É Deus que trata com você nesse lugar. E graças a Deus, você vai sair daqui hoje batendo no teu peito: eu fui para a festividade e Deus falou comigo. Quem pode dizer isso? E Deus falou comigo. Servir a Deus apenas por ouvir falar é não ter convicção naquilo que você ouve. É não ter convicção, colocar dúvida, colocar incredulidade naquilo que você ouve, mediante os profetas que Deus tem levantado nesse lugar. Você precisa aprender a guardar a palavra de Deus, querido. Você precisa saber que nesse lugar é um lugar que Deus trata com você de uma forma poderosa. Não tem como nesse lugar banalizar aquilo que Deus fala, não, de maneira alguma. Hoje em dia está difícil o evangelho. Evangelho hoje, em algumas igrejas que eu tenho passado, tem vindo coisas pela quais só a misericórdia e a graça de Deus. Mensagem bíblica não é semelhante a uma prateleira de um supermercado. Não. Isso aqui é melhor, aquele produto é melhor do que o Jeová. Aqui não tem esse negócio de que a mensagem hoje não foi boa, querido. Se veio da Bíblia, tudo que é bem-vindo, se está ali em Gênesis, Apocalipse, que venha exortação, consolação, edificação. Senhor, eu recebo, porque a tua palavra, só de ouvir falar, sabe o que é isso aqui? É não entender, é não despertar para a profundidade do chamado.
Alguém já te avisou que Deus te chamou para coisa grande? Quantas das vezes você ouviu isso e não se posicionou? Quantas das vezes nesse lugar Deus levantou um profeta, uma profetisa, veio até você e disse, ó, a obra é grande. A obra é grande. Mas só tenho, porém, uma coisa eu entendi. Você quer ver uma coisa aqui? Vamos lá, vamos compartilhar uma ideia? Uma coisa eu aprendi. Existem 2 pontos. O primeiro ponto é aquilo que Deus prometeu. O segundo ponto é aquilo que Deus vai concluir. Mas entre aquilo que Deus prometeu e aquilo que vai concluir, existem processos. Aquilo que Deus prometeu para hoje não vai cumprir amanhã, não. Tem processos. Processos pela qual Deus ele vai lapidar a tua vida, querido. Deus não vai colocar nas tuas mãos uma grande obra e você deixar desvanecer sobre as tuas mãos de um dia para o outro. Pelo contrário, você se encontra hoje num processo, e nesse processo aprenda a glorificar o nome do Senhor e esperar o tempo hábil. Aprenda a glorificar o nome do Senhor e esperar o tempo hábil. Conhecer por ouvir falar. Conhecer por ouvir falar, querido. Eu vejo um grande exemplo também de conhecer por ouvir falar. Estará em Gálatas capítulo 5, lá no verso 7. Corrias bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? O começo foi muito bem. E aí? E a trajetória? Você começou muito bem. E a tua trajetória? Você começou com línguas estranhas. Cadê ela? Você começou com um vaso de honra na casa do Senhor. E aí, cadê? Cadê os dons? Cadê os talentos? Se secaram? Começou muito bem. Começou muito bem, mas não deu continuidade àquilo pela qual você recebeu. Deixa eu te falar uma coisa bem clara. O que é receber um grande presente? O que você entende por receber um grande presente? É quando Deus, pela graça, olha para você e te dá talentos e dons, querido. O teu dom é um presente dado por Deus. Os teus talentos são um dom dados por Deus. Então preserve, cuide com o seu. Cuide com o seu. Corrias bem. Mas quem impediu para que não cumprisse ou que não obedecesse a verdade? Experiências alheias não vai sortir em você crescimento e maturidade. Eu posso me alegar com as experiências da pastora Marília, mas a experiência é dela, não é minha. Eu posso me alegar com a experiência do pastor Norberto, mas é dele, não é meu. Eu tenho que buscar as minhas próprias experiências espirituais. O que coloca você de pé, o que coloca você testemunhando o poder de Deus são as suas experiências renovadas. E se prepara, nesses últimos dias Deus vai saculejar a igreja. Deus vai dar um saculejo na igreja e você vai ver o que é experiência espiritual. Se você está disposto, levanta a mão. Ele queria ser de nome Deus Todo-Poderoso. Jó tinha qualidades excelentes. Quando eu olho para Jó, eu vejo sobre ele qualidades excelentes. Caráter sincero. Era um homem sincero, homem temente, homem que se desviava do mal. E o homem pela qual na madrugada ele se levantar para sacrificar, colocar em prática holocaustos pelos seus filhos. Aleluia. Só que ainda faltava algo. Ainda falta algo. Falta algo. Quem sabe você tem uma boa formação acadêmica, mas ainda falta algo. Quem sabe você tem uma boa estrutura emocional para suportar algumas lutas, mas ainda falta algo, querido. Ainda falta algo. E muitas vezes nos colocamos num patamar de que não está tudo cumprido, não, ainda falta muita coisa. Ainda tem algumas coisas para Deus executar e exercer na sua vida. Sabe para quê? Para você ver na íntegra o que viram os apóstolos do passado. Pregar o evangelho é muito bom, mas o evangelho pregado tem que ser pregado, sabe como? Com sinais e maravilhas e prodígios. Isso é experiência espiritual, esse patamar que Deus vai te colocar. Quem sabe hoje você passa por duras provas e você se encontra aí, ó, lançando pérola para os porcos. O que é isso? Irmão, ora por mim, o diabo está... Não é o diabo, é Deus que está permitindo que certas coisas aconteçam na tua vida, querido. Sabe para quê? Para você crer que Ele está te chamando para uma alma Ele está te chamando para novas experiências. Ele está te chamando para novas experiências.
incoerências. Nesse lugar, Deus não quer vaso rachado. Nesse lugar, Deus não quer vasos vazios, mas Deus quer homens e mulheres tubulados pelo poder, pela glória e pela unção do Espírito. Quem crê no Evangelho amador e glorifica o nome do Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nesta noite. Os que servem por ouvir falar, eles não evidenciam. Segunda Reis, lá em 19:30, que diz: porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dar fruto para cima. Que coisa linda! Raízes para baixo, firmado onde Deus te colocou. Firmado onde Deus tem a conclusão de uma grande obra na tua vida. E no detalhe, frutos para cima. Raízes para manter você firme. Independente qual seja a luta. Independente qual seja a prova. Independente qual seja a afronta. Independente qual seja a decepção. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque Deus me Deus te firmou. Deus te deu estabilidade, querido. Sabe para quê? Para você poder gerar muitos frutos na presença dEle. E isso tem que acontecer. Servir a Deus apenas por ouvir falar é ter em Jeremias 33:3 apenas na prática e não na teoria. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não. Querido, Deus vai dar mais vida para o teu clamor a partir de hoje. Creia nisso, querido. O Senhor vai começar a trazer o resultado da tua oração através de hoje, a partir de hoje. Oração é apenas uma recitação que eu faço de uma forma permanente, mediante a minha necessidade, não. Eu tenho que crer naquilo que eu clamo. Eu tenho que crer naquilo que eu oro. Eu tenho que crer que Deus não vai agir, mas Deus já está agindo para a glória e honra do nome do Deus Todo-Poderoso. Agora um detalhe, os meus olhos podem te contemplar. Eu pude entender. Se houve um personagem, no início da minha carreira evangélica, eu murmurei tanto contra Deus, foi Jó. E como é que eu murmurei? Peraí, temente a Deus, se desvia do mal. Como é que pode o Senhor provar tanto homem como esse? Só que eu pude entender que ainda faltava mais alguma coisa. Eita, Jesus, maravilhoso. Aí quando eu chego lá no capítulo 42, eu passo a entender que Deus, quando prova, Ele prova no objetivo. Quando Deus Ele prova num propósito. Porque o próprio Jó começou a evidenciar nas suas próprias palavras. Ele falou de coisas grandiosíssimas. Mas e aí? Ele apenas falou, mas não viveu. Porque ele não sabia, ele concluiu. E disse mais: os meus ouvidos ouviram falar, mas os meus olhos podem contemplar. Isso tem sido realmente um momento fatídico de muitas igrejas evangélicas na face da terra. Apenas servem por ouvir falar. Aquele que serve por ouvir falar não cresce, não amadurece. Não tem experiência, querido. Pastor, para que experiências? Para você passar de cabeça erguida nesse deserto e lá do outro lado cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. É experiência. E digo uma coisa para você, eu conheço um crente de experiência de longe. Ele está sendo bombardeado por Satanás. Ele está sendo bombardeado por todos aqueles pelas quais até então vivem na carne. Mas só tem uma coisa, querido, a sua estrutura é uma estrutura diferenciada. Na sua armadura pode ter marcas de certos bombardeios, mas o detalhe é certo que no seu coração existe uma esperança de um dia acabar aquela batalha e ele ser ali, ó, chamado por Deus para morar na eternidade. Quem crê nisso, quem crê nisso, quem crê nisso, quem crê nisso? A tua vida tem um propósito, mas o detalhe do propósito pela qual Deus revelou só para você e não revelou para nenhum bisbilhoteiro. Aleluia. Algumas pessoas tentam penetrar no teu íntimo com Deus. Algumas pessoas tentam penetrar no teu particular com Deus. Eu fico vendo uma coisa, quer ver? Como você profetiza, como você tem alguns dons, todo culto você tem que ter a mesma estabilidade. Só que se esquece de uma coisa: você é instituído sobre corpo, alma e espírito. E você é limitado. Existem lutas que nos afetam, sim, aqui não tem nenhum super crente.
Aqui não tem nenhuma mulher maravilha espiritual, pelo contrário. E aí, basta você entrar num lugar como esse, machucado, ferido, decepcionado, e as pessoas começam a te julgar. Ih, o vaso hoje está para baixo. O vaso hoje está emborcado. Muitos não sabem a tua luta. A grande realidade é, muitos não sabem a tua luta, mas graças a Deus, aquilo que Deus revelou foi para você, não compartilhou com ninguém. Não entre na vida espiritual de ninguém. Não penetre na particular de ninguém. Quem te conhece é Deus. Quem te veste é Deus. Quem paga o teu salário é Deus. Quem paga as tuas contas é Deus. E você deve somente para Ele. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Os meus olhos podem te contemplar. Enxergar a excelência do significado e o resultado das obras. O que é isso, pastor? É aquele pela qual ele se encontra uma dimensão espiritual tão elevada que ele não consegue ver Golias como os demais veem. Davi não, Davi viu diferente. Não é verdade? Aqueles que servem por ouvir falar só vê desastre, só vê problema. E aí se tornam os críticos da obra de Deus. Acusa fulano, acusa Beltrano, acusa o ministério. Não, querido. Mas aqueles que podem enxergar é diferente. Ele pode ver a muralha de pé, mas ele vai receber de Deus a seguinte ordenância: oh, rodeai 7 vezes. No último dia rodeai 7 vezes. E de repente a muralha vai cair. É isso que eu falo, isso é fé, querido. Isso aí é fé. Os meus olhos podem te contemplar e você poder estar no intenso deserto, mas a tua fé jamais é roubada por ninguém. É você estar por uma intensa aprovação, mas só tem um porém, querido. Agora mais do que nunca, você está ali, ó, propenso às revelações do Espírito. Você não precisa chegar num ambiente desse para ouvir a voz de Deus. Eu falei isso no culto de doutrina, terça-feira, lá na igreja. Tem pessoas que dizem de uma forma errônea: eu vou para a igreja que eu preciso orar, eu preciso ouvir a voz de Deus. Quem disse para você que se aqui é um ambiente restrito você ouvir a voz de Deus? Ainda existe um remanescente fiel que dentro de casa, lavando a roupa, pegando a vassoura, louvando hinos, Deus fala poderosamente, Deus revela poderosamente, Deus manifesta a glória poderosamente. Fala pro teu irmão, não pega esse contato por nada, querido. Não negocie esse contato por nada. Eu falei aqui na última vez que eu estive aqui, querido, quer ver uma coisa? Novo convertido. Peguei uma condução, sentei ao lado de uma idosa, uma anciã, e de repente ela começou a louvar um hino. Do hino se tornou línguas estranhas. E logo depois, pranto e choro. Eu falei, será que ela está passando mal? Eu olhei para ela. E ela continuou. Eu falei, a paz do Senhor, minha irmã. E ela não me deu ouvidos. E aquilo fez com que eu viesse catucar a irmã. Eu falei, minha irmã, está passando mal. Eu falei, meu irmão, já que você me deu a paz do Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou sentindo, eu desejo que você venha sentir também brevemente. Dentro da condução, ela sentiu a plenitude da graça, a plenitude do poder, a plenitude da glória. É. Os meus olhos podem te contemplar. É você poder enxergar os 2 grandes presentes de Deus para você. Sabe qual é? O primeiro é a vida eterna. Eita glória! E segundo, os 2 que Deus te presenteou para você poder o quê? Edificar a igreja. Você foi presenteado por Deus, querido. E quantas das vezes tais presentes muitas pessoas banalizam? Muitas pessoas ignoram, não tendo contato. Os teus dons servem para edificar vidas, querido. Algumas pessoas precisam ouvir da tua boca aquilo que Deus vai falar. E quantas pessoas retendo, quantas pessoas entrando num patamar de uma certa covardia, num certo medo. Deus quer ouvir você falar. E a minha Deus hoje me concede uma visão nesse lugar, querido. Deus me concede uma visão nesse lugar. Não vejo homens, mulheres, adolescentes, crianças. Eu vejo aqui uma olaria, tem muitos vasos aqui. Tem muitos
os vasos aqui, e uma boa parte está emborcado, mas hoje é noite de Deus desemborcar o vaso. Hoje é noite de Deus desemborcar o vaso. Esse é você, esse é você, você deseja, você deseja, você deseja, você deseja, você deseja, você deseja. Eu estou sentindo aqui um azeite, eu estou sentindo aqui um azeite, e esse azeite vem do céu, está inundando agora a igreja, está inundando agora a igreja, está inundando agora a igreja. Eu estou sentindo aqui um arrepio, e vai bater até a cabeça, onde é isso, pastor? Isso é o azeite, 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 isso é o azeite. Eu estou sentindo aqui a presença dele. Eu estou sentindo aqui a presença dele. Eu estou sentindo aqui a presença dele. E os meus olhos podem te contemplar. Pastor, o que significa isso? Sabe o que significa isso? É você entender na íntegra, lá em Hebreus capítulo 11, firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Aqueles que servem a Deus, ou seja, os olhos que podem contemplar, eles já agradecem a Deus por antecipação aquilo que ele não quis. Eles já agradecem a Deus. Enquanto os muitos ao teu lado não vê a perspectiva do resultado, tu já vê por antecipação. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Oh, maravilha! Sabe o que é isso? Alguns vão dizer para você, não tem como, é difícil, não pode ser, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem gente aqui nessa noite, receba com essa profecia, pode parecer louca, mas é real. Tem muita gente aqui hoje em período de gestação. Mas vai gerar o quê? Menino ou menina? Vai gerar uma grande bênção para a tua casa. Uma grande bênção para a tua família. Me diga uma coisa, não vai chegar a 9 meses, vai vir antes. Quem pode entender, levantar a mão e glorificar a Deus por essa palavra. Os meus olhos podem te contemplar. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É você penetrar na íntegra. Lá em 1 Coríntios 15, olha que coisa linda. Lá em 1 Coríntios 15, que coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 15, olha aqui, ó. Ó, 15, 58. Ó, 15, 58. Isso aqui é os olhos que podem contemplar. Olha aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, repita firmes, e constantes, repita constantes, e sempre abundantes, repita sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Aqueles que abrem os olhos para contemplar, ele está dimensionado esses três polos significativos da nossa vida cristã: firmes, constantes e abundantes. Vamos lá. O contrário de firme, frouxo. Deus não tem trato com frouxo. Sim ou não? Não. Deus, quando coloca sobre tuas mãos uma certa responsabilidade, está investindo em você. Já imaginou isso? Que privilégio? Quem investiu em mim foi Deus. Quem investiu em mim foi Deus. Firme. Tanto que lá, na passagem de Gideão, vamos lá? A Bíblia diz que o povo era semelhante à areia que está na praia do mar, semelhante a gafanhotos numerados, incontáveis. Só que de repente lá na batalha resolve Deus o quê? Diminuir o exército. Gideão, muito é o povo que está contigo. Manda os covardes medrosos voltarem para as montanhas. Olha aí. Deus reduziu o exército. Sabe por quê, querido? Quem abre os olhos e pode contemplar, ele jamais recua naquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Eu poderia falar também de Jefté, lá em Juízes capítulo 11. Diz que ele tinha duas qualidades. Ele era um varão, irmãos, corajoso. Ele era valente e era valoroso. Aí isso aconteceu. Devido a uma visão de partir os seus próprios irmãos, mandaram ele para fora de casa. Por quê?
A Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Só que quando ele foi embora, opa, sabe o que Deus faz? Levanta os amonitas, vai lá, guerreia contra Israel. Aí lembraram de, Jefté, mas cadê Jefté para liderar o exército? Mas por que Jefté? Porque ele era varão e era valoroso. Ele era valente e era valoroso. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você não é conhecido pelos grandes talentos na obra de Deus. Você não é conhecido por aquelas cordas vocais que foram aguçadas pelo Espírito Santo para você poder aqui louvar a Deus. Ou quem sabe a tua boa retórica para poder se planar um texto mediante uma boa mensagem. Não. Você é conhecido, sabe quem? Por Satanás, pela tua valentia, pela tua coragem, pela tua intrepidez. Você é conhecido por isso. Por mais que ele tenta, mais você vai adiante. Por mais que ele tenta, mais você progride, mais você marcha adiante. Firme. Agora abundante. Abundante. Contrário de abundantes é vazio. Vazio. Não recebemos nada da parte de Deus. Vazios. Adentramos aqui, criticamos A, criticamos B, criticamos os louvores, criticamos o mensageiro. Sabe por quê, queridos? Estamos longe da essência. Estamos longe, principalmente, daquilo que Deus realiza em nosso meio. Salmo 23, verso 5. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta. Olha o que Deus quer fazer hoje com nós. Sabe o que é transbordar o nosso cálice? Já imaginou, querido? Você sair desse lugar, não sei se voando ou flutuando, mas quando você chegar lá diante da tua casa, aquele demônio avançado, teimoso, que está afrontando a tua casa, ele pega as suas malas, bate em retirada. Sabe por quê? Porque é um som que despedaça todo junto. É um som que despedaça, é todo junto, querido. É um som que despedaça todo junto. Só que eu pulei uma parte aqui importantíssima. Constante. O que é constante? Constante é aquele receber de Deus e aquele negócio. Ele não passa para ninguém aquilo que pertence a Ele. Ele não negocia com ninguém aquilo que Deus deu sobre Ele para realizar. Temos que ser constante. Constante na perseverança, constante na fé, constante na integridade, constante no caráter. Constante na dignidade, constante na busca, constante na oração, constante no clamor, constante em descer a casa do oleiro de uma forma permanente, constante em buscar a Deus de uma forma intensa. Temos que ser constante em buscar a Deus como você buscou no início da sua carreira. Lembra, querido? Quando o próprio Deus te despertava pela madrugada e você entendia, e você automaticamente colocava em prática o que fez ali o profeta Samuel. O que está faltando hoje para a igreja é isso. Você poder dizer com dignidade, com desejo, com amor, com carinho: Senhor, fala que o teu servo ouve. O desejo de poder ouvir a voz de Deus, querido. Aquele que ouve a voz de Deus, discerne a voz de Deus, automaticamente estruturado por uma fé sobrenatural e uma fé surpreendente. Servir por ouvir falar é uma coisa, mas enxergar e poder contemplar é outra coisa totalmente diferente. Deus hoje, Ele não colocou esse tema aqui em vão. 13º ano da Cefal. Eu creio que esse tema aqui, ele veio através de oração e de jejum. Eu creio que esse tema veio através de um propósito de homens e mulheres de Deus, que gastaram tempo em oração. E o detalhe, se você puder entender, compreender qual é o objetivo centrado pelo Espírito para implantar esse tema aqui, Ele te convidando a novas experiências. Novas experiências. Novas experiências. Existe um ditado que diz que quem gosta de passado é museu. Águas passadas não movem moinhos. Tem muito crente que, meus tempos áureos. Minha época. E aí, Jesus voltou para o sepulcro? Meu Deus, que maravilha. Encontrei a irmã em Caxias, chegou para mim: pastor, eu queria que o senhor participasse dos cultos que eu participei há 50 anos atrás. É mesmo? Que bênção, não sei se o céu descia ou a terra subia, ou a igreja subia. Eu falei: é mesmo? Mas e hoje? Hoje não. Hoje a coisa mudou. Há pouco tempo agora encontrei um pastor, irmãos, de uma igreja pela qual fiz parte há muitos e muitos anos atrás.
Eu creio que foi o primeiro ministério que Deus me concedeu. Querido, que coisa linda, eu e aquele pastor, Deus nos dava ali um mistério tremendo, uma coisa profunda. Deus me revelava e me interpretava as línguas dele. Que coisa linda! Que coisa linda! Há pouco tempo agora eu ouvi, eu tive a tristeza de ouvir da boca daquele pastor o seguinte: e aí, pastor, continua fervoroso? Eu falei assim: eu tento e busco. Eu tento e busco. Eu falei para ele: e o Senhor? Ele falou assim para mim: ó, pastor, há muito tempo não sinto mais a presença de Deus. Não existe calamidade pior do que você entrar num ambiente como esse, querido. Entrar seco e sair mais seco ainda. Não existe calamidade pior do que essa. Não existe pior calamidade do que essa. Pelo contrário, é aquilo que eu falo: independente qual seja a sua fraqueza, independente qual seja o processo que você passa, entrar aqui e não sentir a presença de Deus, irmão, alguma coisa está errada. Uma coisa que realmente está bastante fatídica ao teu favor. E eu falei: pastor, mas espera aí, eu não consigo mais sentir, o tempo mudou. E aí, voltando o amigo de Caxias, mas vem cá, o que tinha diferente daquilo que houve no passado e aquilo que houve hoje? Ele: meu irmão, escute, antigamente era denso. Meu Deus do céu, eu lembro de um aí que eu cheguei em casa embebedado pelo espírito. Só voltei da cabeçada no poste quando eu passava pelas ruas. Eu falei: mas vem cá, meu irmão, o que aconteceu naquele ponto? Eu fiquei tão entusiasmado, conta, benção, vai, o que aconteceu? Ele: pastor, aquele dia, meu Deus do céu. Quem apareceu para cantar? Cassiane. Meu Deus, o céu começou a... Eu olhei para ele assim, eu falei: E depois, Chile Carvalhais. Que maravilha! Eu falei: é mesmo? Eu falei: Eu cheguei para ele, eu falei assim: com todo o respeito que eu tenho por você, culto fervoroso não depende de cantor. Aleluia! Para você sentir a plenitude da graça, independente quem vai cantar, independente quem vai pregar, o teu negócio aqui é com o homem da mão furada, o teu negócio aqui é com o Espírito Santo, o teu negócio aqui é com o teu Redentor, é com Deus Todo-Poderoso. Quem crê nisso, 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 quem crê nisso. Para sentir a Deus, eu não preciso de certos mecanismos e nem você. Eu não preciso, querido. Basta se compenetrar. Basta ouvir os louvores que foram aqui entoados. A coreografia, que coisa linda. Quero voltar a dizer agora: que coisa linda. Os dois barulhos, um no outro, um dando glória e o outro também. E eu arrepio no meu. Eu falei: que coisa linda, Jesus. Que coisa maravilhosa. Que é isso aqui, querido? É uma coisa pela qual Deus vai resgatar hoje sobre a igreja. Mas por o que Ele vai resgatar na igreja? Repita comigo: sensibilidade espiritual. Há quanto tempo você não chora mais na presença de Deus? Há quanto tempo você não derrama mais uma lágrima na presença de Deus? Há quanto tempo? Vai? Quanto tempo? Vai? Examinar, pois, o homem a si mesmo. Faça o exame da tua consciência agora. Eu sou de uma época que na igreja pela qual eu servia a Deus alguns anos atrás, me chamavam de crente chafariz. Que é isso? Quando começava a ouvir a palavra, era como se fosse um sair aqui e outro sair aqui. O pessoal, crente chafariz. Eu falei: deixa encarnar em mim, eu quero sentir a glória do Pai. Deixa encarnar em mim, eu quero sentir o poder de Deus. Quantas pessoas não conseguem mais se arrepiar quando ouvem a mensagem pregada? Quantas pessoas que para chorar na presença de Deus precisam ir para uma locadora e ali alugar um filme de Corpus Christi? Mas chora que é uma bênção. E aí? Mas e aqui? Aqui que é real, aqui que é verdadeiro, aqui que é a palavra verdadeira pregada. O Senhor nesta noite, Ele vai arrancar aquela casca do coração. O Senhor vai arrancar a blindagem do coração, aquilo pela qual impede você sentir o poder da graça nesse lugar. Irmão, se prepara, até andando na rua, você louvando vai sentir a plenitude da graça de Deus sobre você. Se prepara, aonde você estiver, no trabalho, fora dele, na faculdade, no colégio, você vai sentir a plenitude da graça. Se esse é você quer, aqui está a primeira, eu quero. Onde está o segundo, eu quero conhecer. Onde está o segundo, eu quero conhecer, querido.
dias da afronta da tua casa está com os tempos contados. Eu não entendi. Os dias da afronta de Satanás contra a tua família está com os dias contados. Está com os dias contados. E aí alguém pode perguntar assim, mas pastor, quem será o agente disso? É claro, é o Espírito Santo. Mas quem ele vai usar? Aquele pastor da mídia? Não, não vai ser ele não. Aquela cantora cheia do Espírito também não vai ser ela não. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Eu vejo